Já. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mas a paz do Senhor de verdade mesmo, para você que está me assistindo, não importa qual a sua religião, qual o seu credo religioso, não importa qual é a sua etnia. Eu quero dizer para vocês que essa mensagem é para você também. Por quê? Porque Jesus te ama e eu também. Não sei se vocês já ouviram falar nas 7 taças do Apocalipse. Hoje nós vamos explanar a palavra de Deus aqui e o título dessa mensagem é As 7 Taças do Apocalipse. Mas antes, aonde você estiver aí, eu convido você para fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e tudo o que neles existe. Neste momento, Pai, não somente eu, mas todos que estão assistindo pelas redes sociais, estamos elevando o nosso pensamento a Ti e pedindo a Ti a presença do Seu Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, como eu havia dito para vocês, o título dessa mensagem é As 7 Taças do Apocalipse. Muitas pessoas nunca ouviram dizer isto, tá? Então a gente vai aqui falar basicamente do capítulo 15 e capítulo 16 de Apocalipse. Apocalipse é o final da Bíblia ali, é o último livro do Novo Testamento, né? Aí o que são as 7 taças da ira de Deus? São uma série de eventos catastróficos que serão derramados sobre a terra como um juízo divino. Isso ainda não aconteceu, certo? Isso aqui é uma profecia que foi dado ao apóstolo João quando ele estava aprisionado na ilha de Patmos, ok? Então, essa é uma visão que ele teve, inspirado por Deus. Então, ele traz isso para a gente, né? Durante a grande tribulação, cada taça da ira de Deus, ela consiste em um julgamento, tá? Mas antes, a gente vai fazer uma breve leitura no livro de Apocalipse, capítulo 15. A gente vai ler, meus queridos, meus amados, do verso 1 até o verso 8. E vocês, por favor, acompanhem comigo. Começamos a leitura no verso 1. Vi no céu, veja bem, aqui vem falando, vem dando uma ênfase dos flagelos, ou, né, dos 7 flagelos, ou 7 taças. Verso 1. Vi no céu outro sinal grande, admirável, eram 7 anjos, né? Tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes, né, consumou a ira de Deus. Mas veja bem, os remidos, eles entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vamos lá para o verso 2. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. O verso 3. Entoavam cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo em grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. O verso 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Bom, o
os primeiros versos que eu li aqui, do verso 1 ao verso 4, vem falando sobre os remidos, sobre aqueles que não adoraram a besta, o falso profeta e nem a sua imagem. Eles cantam louvores a Deus, ao nosso Cordeiro, ok? Aí, a partir do verso 5, então, Deus envia os seus flagelos. O verso 5: depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinha os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecentes e cingidos ao peito com as cintas de ouro. Verso 7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse, né, os 7 flagelos. Veja bem, meus irmãos, aqui quando fala a cólera de Deus, a ira de Deus, isso aqui já é no final, tá? Aqui a visão de João, aquilo que o anjo trouxe para ele, falando dos adoradores da besta, do falso profeta. Veja bem, a ira de Deus era contra os pecadores que não se arrependeram, veja bem, contra os pecadores que não se arrependeram, quantos falsos profetas que são chamados também de anticristo. O que é anticristo? Anticristo é todo aquele que não glorifica a Cristo, que é contra Cristo, são os anticristo. E todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como seu único Salvador, esses são os remidos, são os cristãos. Então, tudo isso já era no final, ok? A visão já no final, para aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, como eu havia falado, o capítulo 15 e o capítulo 16, folhem suas Bíblias para o capítulo 16, apenas uma página. Você que está aí nas redes sociais, é bem mais fácil, né? Apenas com um clique, você já acessa aí. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 16, verso 1, diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Verso 2: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores das suas imagens sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aqui a Bíblia fala os homens, mas inclui também as mulheres, ou seja, o sexo masculino e feminino, enfim, os humanos que não aceitaram a palavra de Deus. A primeira taça, meus irmãos, o primeiro anjo, ele derramou, né, essa taça sobre a terra e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que adoraram a besta e a sua imagem, né? E eram o quê? Discípulos do anticristo, ou seja, do falso profeta, né? Dos falsos profetas. Os santos em Cristo Jesus, eles não foram atingidos. Não foram atingidos. Então vamos lá para a segunda taça, capítulo 3 de Apocalipse, né? O segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Veja bem, meus irmãos, então, o segundo anjo, ele derrama sobre o mar a sua segunda taça, transformando
a água do mar em sangue, e matando ali todos os seres aquáticos viventes do mar, foram todos exterminados, foram todos mortos, né? E ao toque, aqui fala que ao toque da segunda trombeta, também os oceanos foram mortos, tá? Então essa é a segunda taça, ou seja, o segundo flagelo. Agora vamos para o terceiro flagelo. Apocalipse 16, do verso 4 ao verso 7, lemos assim: derramou o terceiro, meus irmãos, é o terceiro anjo, viu? Então, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram sangue. O mar havia se tornado em sangue. Agora vem falando aqui que os rios de água doce também tornaram-se sangue. Em sangue. Então eu vi o anjo das águas dizendo: tu és justo, que era e és o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e dos profetas, também sangue lhes tem dados a beber. São dignos? Não são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia certamente: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros são os teus juízos, né? Vamos aqui então fazer uma referência aqui sobre o terceiro flagelo, né? A terceira taça da ira de Deus, ela é derramada também em sangue, né? Nos rios e nas fontes de água doce, que também se transformaram em sangue. Por quê? Porque vocês mataram os profetas de Deus, vocês mataram os cristãos, vocês iludiram e enganaram as pessoas, dizendo ser Deus, querendo tomar o lugar de Deus, né? Derramaram sangue dos santos inocentes. E agora vocês serão julgados pelo justo juiz. Vamos ver, meus irmãos, o que fala no livro de São Mateus. São Mateus, capítulo 24, verso 9, diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por isso, então, o terceiro anjo, ele derrama a taça da ira de Deus, certo? Em sangue. Também foram transformados as fontes e os rios de água doce em sangue, certo? E os santos que vocês mataram, que vocês julgaram, tudo isso agora recai, essa praga, em cima de vocês. Não sou eu, João Batista, que estou dizendo isso, mas a palavra de Deus, que é o nosso maná de sobrevivência. Queridos, vamos então para o quarto flagelo. Apocalipse 16:8 diz assim: e o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, ele foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram, e vejam bem ainda, hein? E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. E veja bem, hein? E nem se arrependeram para dar glória a Deus. Meus irmãos, que coisa, hein? Que coisa tremenda, que coração, né? Ali, então, eles foram queimados com fogo, fala a palavra de Deus, e eles não se arrependeram. E não tinha mais como se arrepender também.
porque a porta da graça já havia sido fechada, certo? A quarta taça, o quarto anjo, ele derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado o poder para queimar todos os seguidores da besta com fogo, e todos os seus seguidores foram mortos. Então veja bem, meus irmãos, tudo isso aqui que eu estou falando é para vocês entenderem, não somente para vocês, mas primeiramente para mim, que fala as 7 taças da ira de Deus. Isso aqui não aconteceu ainda, hein? Mas vai acontecer. Por quê? A palavra de Deus é sim, sim, não, não. As profecias não são 99,9%. Elas são 100%. A maioria das profecias bíblicas já se cumpriram e estão se cumprindo. E tudo indica o caos que a gente está vivendo nesse mundo, que Jesus está prestes a voltar. Veja o que está acontecendo no nosso mundo. Veja o que está acontecendo com a nossa humanidade, cada vez mais corrompidas. Os homens mais amantes de si do que de Deus. As pessoas colocando tudo em primeiro lugar na sua vida e deixando Deus para último lugar. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a porta da graça está aberta. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, quer você acreditar ou não, vai acontecer. Mas se você entregar a sua vida a Deus e fazer de Deus o único salvador da sua vida, Ele perdoará os seus pecados. E você não vai passar por essas tribulações que Apocalipse 16 vem dizendo através do nosso querido apóstolo João, o discípulo amado. Ok? Então vamos aqui, meus irmãos, para o quinto flagelo, verso 10 e verso 11. O verso 10 diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cuja o reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, mas eles não se arrependeram. Viu lá que disse no capítulo 9, não se arrependeram, aliás, perdão, no verso 9. O verso 11, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das suas angústias e úlceras que sofria, e não se arrependeram de suas obras. Eu vou ler mais uma vez, ó. Eles estavam ali sofrendo, estavam sendo queimados, cheios de úlceras, mas não se arrependeram e ainda blasfemavam contra o nosso Deus. Eu vou ler de novo para vocês e para mim o verso 11. E blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das suas úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras, e também não teria como se arrepender, porque eles já eram discípulos de Satanás, estavam cultuando os falsos profetas, seguindo a besta. Não tinha mais como se arrepender também. Mesmo que se arrependesse, seria tarde demais. Ok? Então vamos lá. A quinta taça, né? Ou quinto anjo, derramou sobre o reino da besta, que fica em trevas. Os sofrimentos dos ímpios se agravaram de tal maneira, e nem mesmo assim, esses seguidores da besta e dos falsos profetas se arrependeram dos atos que haviam sido praticados. Veja bem, meus irmãos, Satanás, ele sabe que ele já foi derrotado. Ele sabe que ele já foi derrotado. E também não tem como ele se arrepender. Ele teve chance de se arrepender quando ele fez a rebelião lá no céu. Satanás, as pessoas pintam ele como um chifrudo, com garfo na mão, com a cauda, mas ele era um anjo. Ele era um anjo de luz lá no céu.
por causa da sua inveja, ele quis tomar o trono de Deus. Ele e uma terça parte dos seus anjos foram expulsos. Estão aqui na terra, vagando aqui, estão aqui nesse mundo. E qual é o propósito deles? Destruir. Somente destruir os santos de Deus. Porque aqueles que são deles, ele já sabe que é dele mesmo. Certo? Então ele quer destruir os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esses é o que ele quer destruir. Então o que ele vai usar? Ele vai usar os falsos profetas, né? E anticristo, que são as mesmas coisas, para iludir as pessoas, para levar as pessoas para o abismo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? É isso que a palavra de Deus, ela diz. Vamos para o 6º flagelo. Do verso 12 ao verso 16 do capítulo 16 de Apocalipse. Verso 12. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, a boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Então, falso profeta, a besta. Aqui, ó, vou ler novamente. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, certo? Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então, o que quer dizer esse verso aqui? Deus secou as águas do Eufrates para que eles pudessem passar, certo? Então, eles vêm para passar. Então, vi sair da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é Satanás, da boca do falso profeta, que também é discípulo de Satanás. Então, veja bem. A besta, o dragão e o falso profetas. 3. E desses 3 saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. Verso 14. Porque eles são espírito que de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja bem aqui, meus irmãos, o que diz o verso 14. Esses 3 poderes, o dragão, a besta e o falso profeta, eles se ajuntariam aos reis da terra, que são os seus discípulos, naquele grande dia do Senhor, para lutar contra o nosso Deus. Mas eles são perdedores. O verso 15. Já estão vencidos. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então, aquele grande dia, que esses 3 poderes vão se reunir. O dragão, que é Satanás. A besta, que é Satanás, mas ela está em forma humana. Como diz Daniel 7:25. Querendo ser Deus, essa é a besta. Querendo ser Deus e assentar-se no lugar de Deus, trocar os tempos e a lei, mudar os mandamentos, essa é a besta. O anticristo é aquele ser humano que ainda tem chance de se arrepender, que estão aí ludibriando, enganando todas as pessoas com seus falsos testemunhos. Verso 16. Então os ajuntaram no lugar em hebraico que chama-se Amargedon.
num lugar que vai ser destruído. Então a sexta taça ela foi derramada como julgamento no rio Eufrates. O rio secou para que os reis pudessem passar, mas eles foram destruídos. Eu pediria a vocês agora que abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 16. Vamos lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, ok? E é como eu disse antes, aqueles que estão aí nas redes sociais aí, com seus smartphones, celulares aí, é só um cliquezinho e chega lá. Então eu vou citando aqui e vocês vão lendo comigo. Ó, capítulo 16, eu vou ler do verso 12 ao 14, ok? Então o verso 12 diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, a antiga serpente, Satanás, da boca da besta e da boca do falso profeta. A besta é aquele ser que se considera o líder religioso do mundo atual, que quer ser Deus e se assentar-se no lugar de Deus. Do falso profeta, como eu já disse, anda espalhado pelo mundo. Três espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los à peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E agora eu vou ler aqui o verso 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então eu vou ler aqui para vocês, ó. O singular sujeito é o anjo. O contexto indica o plural Armagedon, composição de hebraico e grego com o provável significado de montanha de Megido. Pode se refletir ao Monte Carmelo ou outras batalhas no Antigo Testamento. Então, é um monte. Ok? A palavra de Deus, ela é clara, objetiva, e não deixa nenhuma dúvida. Então, vamos, meus irmãos, para o sétimo flagelo. Diz assim, do verso 17 ao verso 20. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Feito está, ou quer dizer, está consumado, em outras palavras. E sobrevieram relâmpagos, trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade, ela se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações, e lembrou-se de Deus, a grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e todos os montes foram achados. Queridos irmãos, a sétima taça é o sétimo anjo, com a sétima taça na sua mão. Ele derrama sobre toda a face da terra, em cima dos seguidores da besta e do falso profeta, para que eles sejam
exterminados. Eles vão ser exterminados. Eu gostaria que nós fôssemos para Apocalipse, capítulo 19. Eu convido vocês a irem para Apocalipse, verso 19. Perdão, capítulo 19, e a gente vai ler o verso 20. Então vamos lá. Apocalipse 19, verso 20. É isso? 19, verso 20. Espera aí que eu passei um pouquinho antes aqui. Então vamos lá. Apocalipse 19, verso 20 diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos, veja bem, lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então eles foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Esse foi o fim deles. Folhemos a Bíblia, né? Uma página à frente, em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nesse assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, certo? E na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que complete os 1000 anos. Então eu vou explicar para vocês. Aí vocês falam, nossa, mas 1000 anos é o milênio, certo? Então quando Jesus voltar, veja bem, meus irmãos, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos em Cristo Jesus, seremos arrebatados com Jesus nos ares, e todo olho o verá, certo? Nós ficaremos no céu, ao lado do nosso Pai, 1000 anos. É o milênio que a Bíblia fala, 1000 anos. E 1000 anos, Satanás e seus seguidores vão ficar aprisionados. Aprisionados, acorrentados. Mas não é lá que Deus passa uma corrente e um cadeado, não. Eles vão ficar aprisionados porque eles não vão ter a quem tentar. Aí sim, depois deste 1000 anos, eles serão destruídos para sempre. E a nova Jerusalém, a terra que mana leite e mel, ela descerá e ela será restaurada, já vai estar restaurada. Ela descerá como ela foi formada lá no começo, que ela era um paraíso, lá onde haviam sido criados os seres humanos e os animais, Adão, sua esposa Eva. Só que o pecado acabou com tudo. E é esse caos que nós vivemos hoje. Então, bem-aventurados aqueles que lê e entendem as profecias escritas neste livro. Então, vou repetir. Bem-aventurado os que leem, certo? E dão crédito às profecias escritas nesses livros, certo? Então é essa mensagem que eu queria deixar para mim e para vocês.
Que Deus realmente abençoe cada um de vocês, que vocês tenham entendido a mensagem que o nosso Deus nos trouxe hoje, certo? Que não paire dúvidas em seus corações. Esse mundo, ele oferece muitas ilusões aos nossos olhos, coisas maravilhosas, coisas esplendorosas. No começo é tudo docinho como se fosse o mel, mas o seu fim, ele é amargo como fel. Então, meu irmão que está me assistindo, minha irmã que está me assistindo, como eu disse no começo, de todas as religiões, aqui eu não estou falando placa de igreja. Você que é católico, meu irmão católico, Jesus te ama. Você que é um cristão de várias igrejas, não vou falar os nomes porque são muitas, Jesus te ama. Você que é da Umbanda, Jesus te ama. Você que é do Candomblé, Jesus te ama. Você que é macumbeiro, Jesus te ama. Você que é muçulmano, Jesus te ama. Você que é do Islã, Jesus te ama. Você que é budista, Jesus te ama. E ele morreu por você e por mim. Então, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a porta da graça está aberta. Esse é o momento que, se você ainda, meu irmão, não entregou sua vida para Jesus, entregue a sua vida. Esqueça o passado. A palavra de Deus diz assim: errais por não ter conhecimento. Então vamos pegar a palavra de Deus e vamos procurar conhecimento. Que essa palavra, ela é viva e eficaz. E ela corta como uma espada de 2 gumes, que penetra juntas e medulas. Então eu quero dizer para todos vocês que Jesus ama vocês e eu também. Fechem os seus olhos. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, Pai, por essa mensagem enviada dos altos céus. Obrigado, grande Deus, também por todas aquelas pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Eu não sei o que está passando na vida de cada uma dessas pessoas, mas tu sabe. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, o nosso Deus, ele tem maravilhas para cumprir na sua vida. E ele te ama, por isso ele entregou seu único filho para morrer na cruz por você e por mim. Basta você aceitar. E eu oro para que Deus derrame as bênçãos sem medidas em suas vidas e na minha. Em nome de Jesus, amém.